É ano novo. E você ainda trouxe a mais nova pra cá também. Tô aguentando isso faz tempo. Eu sou a mãe da criança. E eu trouxe ela aqui pro ano novo. O que há de errado com isso? Eu não vou criar filho dos outros. Eu sou o pai da Wenya. Eu deveria cuidar dela pra onde quer que eu a A mande. própria mãe não quer ficar com ela. Por que eu tenho que ser tão caridosa? Você é uma criança desprezada! Din, as outras crianças têm só uma casa. Por que nós temos duas? A mamãe disse que um dia a gente vai entender. Papai, o que foi? A sua mãe, ela tá no hospital. Wenya, se um dia eu não estiver mais com você, filha, vai precisar cuidar de si mesma. Não importa o quanto as coisas sejam difíceis. Vamos ficar firmes e superar. O papai está no hospital. Eles fizeram exames e o câncer de fígado está em estágio avançado. Porque a vida das pessoas é cheia de dor. Deus Todo-Poderoso diz: As razões para isso não são que os caminhos de Deus são enganosos, ou que o plano de Deus ainda está para ser realizado, mas porque o coração e o espírito do homem estão muito distantes de Deus. Deus perde o homem de sua criação original e o homem perde a raiz de seu princípio. Essa é a aflição dessa espécie humana. Huizen, não leve isso a sério. Dizem que a vida é feita de altos e baixos. E ninguém tem uma vida sempre fácil. Não sabemos quais empecilhos ou quais as dificuldades que encontraremos. Você não concorda? Wenya, você voltou. Olha quem veio. Tia Zen, Tia Li! Wenya, voltou. Wenya? O que estão fazendo aqui? Quanto tempo! Deve estar exausta. Sente-se. Tá bom, eu comprei umas frutas. Eu vou lavar e a gente faz um lanche. Ótimo. Podemos ir para a sala conversar. Wendin, deixa eu te ajudar. Tudo bem. Nós somos amigas há muito tempo e vocês me conhecem bem. Eu sou uma pessoa competitiva. E não meço esforços para conseguir o que eu quero. Nos últimos anos, com o objetivo de ter uma vida boa e de ser respeitada, eu lutei muito para ser bem-sucedida. E para ganhar dinheiro. Eu nunca imaginei que o meu fim seria esse. Eu estou doente e não tenho nada agora. E me tornei um fardo para as minhas duas filhas. Para ser muito sincera, se não fosse por elas, eu nem queria mais viver. Huizen, não fique triste. Eu entendo como se sente agora. Todo mundo ficaria triste na sua situação. Você sabe que há alguns anos eu trabalhei muito para ganhar dinheiro para os estudos do meu filho e arruinei minha saúde. Mas ele não merecia. Não entrou na universidade e se viciou em jogos. Ele apostou todo o dinheiro da família. Por fim, agrediu alguém e foi sentenciado a 3 anos de prisão. Naquele momento, me senti como você. Era como se o céu tivesse caído e eu chorava muito. Eu pensei, como eu dei à luz a um filho tão sem valor e que me trouxe tanta humilhação. Me sentia sem coragem para enfrentar a vida. Tia, por que a vida das pessoas é tão cheia de dor? Seria tão bom se as coisas não fossem assim. Naquela época eu pensei isto também. Por que nossas vidas são tão cheias de dor? Por que não podemos escapar de nossa dor? Foi assim até que comecei a acreditar em Deus e em suas palavras, então compreendi essas coisas. A corrupção da humanidade é grande, mas existe significado por trás de todo o sofrimento. Acredita em Deus? Acredita em Deus? Claro. Quando cheguei a um beco sem saída, um amigo mostrou o Evangelho. E ele me disse que Deus criou a humanidade e que comanda o nosso destino.
de onde o homem vem para onde vai e que as nossas vidas são regidas por Deus. Disse que se acreditarmos em Deus, entenderemos os casos da vida do ser humano. Não importa quais dificuldades ou contratempos encontremos, tudo o que nós passamos é a boa vontade de Deus. Acreditamos em Deus e passamos por essas dificuldades. E isso permite ver a verdade e as ações de Deus, para receber a proteção de Deus e para andar num caminho adequado. Se formos capazes de buscar a verdade, orar a Deus e confiar, Ele vai nos proteger e cuidar de nós. Deus nos dará uma saída e resolverá nossos problemas. Meu amigo testemunhou as palavras e a obra de Deus nos últimos dias e me deu um livro com as palavras de Deus. A palavra manifesta em carne. Desde então, eu oro e leio a palavra de Deus todos os dias. Abri meu coração e contei minhas dificuldades para Deus. Me encontrei com meus irmãos e senti a comunhão na palavra de Deus. Com o tempo, entendi que é Deus quem tem o destino da humanidade em suas mãos. E que Ele governa e organiza a vida das pessoas. Nós, humanos, vivemos em tanta dor porque fomos corrompidos por Satanás. Todos demos as costas para Deus. Perdemos seu cuidado e proteção e caímos sob o domínio de Satanás. Fomos enganados por Satanás. Nós todos vivemos sofrendo. Sei que as pessoas vivem pela aparência, vaidade, pela fama e pelo status. Isso é a aflição de Satanás para a humanidade. Vivendo assim, como podem não sofrer? Finalmente vejo as coisas de maneira clara. Deus permite que as pessoas sofram desse jeito para que vejamos como Satanás corrompe e aflige a humanidade. Esta é a única forma que temos de rejeitar, abominar Satanás e ficar diante de Deus orando para Ele e viver baseado em suas palavras. E, finalmente, nos libertarmos das correntes da carne e do pecado e receber a salvação de Deus. Esta é a vontade dEle. A iluminação e a orientação da palavra de Deus me fizeram entender algumas verdades. E, finalmente, compreendo essa questão. Sinto em meu coração que só Deus é amor e só Ele pode salvar a humanidade. Neste tempo, crendo em Deus, eu tenho visto sua orientação, sua proteção e sua salvação em várias coisas. Meu coração brilha mais. Acreditar em Deus é muito bom. E o caminho certo para a vida. Deus Todo-Poderoso explica claramente qual é a raiz de todo o mal. Vamos analisar suas palavras juntas, então vai entender. Também quero ver. Certo, vamos ler juntas. Olha aqui. Deus Todo-Poderoso diz: Adão e Eva eram pessoas santas criadas por Deus no princípio. Ou seja, enquanto estavam no Jardim do Éden, eles eram santos e não estavam contaminados com o mal. Eles eram fiéis a Jeová e nada sabiam sobre trair a Jeová. Porque eles estavam sem a perturbação da má influência de Satanás, sem o veneno de Satanás. E eram os mais puros de toda a humanidade. Eles viviam no Jardim do Éden, livres de qualquer imundície, não governados pela carne e reverentes para com Jeová. Mais tarde, quando foram tentados por Satanás, eles passaram a ter o veneno da serpente e o desejo de trair Jeová. E passaram a viver sob a influência de Satanás. Seus pensamentos foram cheios de maldade e imundície, sem bondade nem santidade. Isso não é Satanás? A humanidade desenvolveu-se ao longo de dezenas de milhares de anos de história para chegar onde chegou hoje. No entanto, a humanidade da minha criação original de tempos atrás se afundou na degeneração. Agora deixou de ser o que eu quero e, portanto, como parece aos meus olhos, já não merece mais o nome de humanidade. Essas pessoas são a escória da humanidade que Satanás capturou. Cadáveres ambulantes putrefatos em que Satanás vive e dos quais se revestiu. As pessoas nem ao menos acreditam na minha existência, nem se comprazem com a minha vinda. Satanás corrompe as pessoas por meio da educação e da influência dos governos nacionais dos famosos e grandes. Suas mentiras e absurdos agora fazem parte da vida e da natureza do homem.
Cada um por si e o demônio fica por último. É um ditado popular satânico que tem sido plantado em cada um e se tornado parte da vida humana. Existem alguns outros dizeres da filosofia de vida que também são semelhantes. Satanás educa as pessoas por meio da boa cultura tradicional de cada nação, fazendo com que a humanidade caia e afunde em um crescente abismo de destruição. E no final, as pessoas são destruídas por Deus por servirem a Satanás e resistirem a Deus. Vamos ler outra passagem. Durante muito tempo, os pensamentos nos quais as pessoas se basearam para sobreviver têm corroído seus corações, ao ponto de se tornarem traiçoeiras, covardes e desprezíveis. Não apenas lhes falta força de vontade e determinação, mas elas também se tornaram gananciosas, arrogantes e teimosas. Eles estão totalmente sem qualquer determinação que ultrapasse o próprio eu. Ainda mais eles não possuem um mínimo de coragem para se livrar das restrições desta influência obscura. Os pensamentos e vida das pessoas estão apodrecidos. As perspectivas delas sobre crer em Deus são terrivelmente ofensivas. E mesmo quando as pessoas falam de suas próprias perspectivas sobre a crença em Deus, é simplesmente algo insuportável de se ouvir. As pessoas são covardes, incompetentes, desprezíveis, ao mesmo tempo que são frágeis. Elas não sentem repulsa pelas forças do mal. E também não sentem amor pela luz e verdade. Em vez disso, elas fazem o máximo para expulsá-las. Desde que o homem dispôs das ciências sociais, a mente humana foi ocupada pela ciência e pelo conhecimento. Depois, ciência e conhecimento tornaram-se ferramentas para governar a humanidade. E não houve mais espaço suficiente para o homem adorar a Deus. Não houve mais condições favoráveis para o culto a Deus. A posição de Deus no coração do homem decresceu mais ainda. O mundo que não tem lugar para Deus no coração humano é escuro, vazio e sem esperança. E assim surgiram muitos cientistas sociais, historiadores e políticos para elaborar teorias que preenchem o coração e a mente humana, teorias no campo da ciência social, a teoria da evolução humana e outras que contestam a verdade de que Deus criou o homem. Dessa forma, aqueles que acreditam que Deus criou todas as coisas se reduzem a cada vez menos. Já a quantidade dos que acreditam na teoria da evolução cresce cada vez mais. Mais e mais pessoas consideram como mitos e lendas os registros da obra de Deus e de suas palavras na era do Antigo Testamento. No seu coração, essas pessoas se tornam indiferentes à dignidade e à grandeza de Deus, ao dogma de que Deus existe e mantém o domínio sobre todas as coisas. A sobrevivência da humanidade e o destino de países e nações não tem mais importância para elas. O homem vive em um mundo vazio, preocupado apenas com comer, beber e buscar o prazer. Aqui, Enya, leia você. Tá. O homem atravessou as eras com Deus. Entretanto, o homem não sabe que Deus governa o destino de todas as coisas e seres vivos, ou como Deus orquestra e dirige todas as coisas. Isso é algo que tem eludido o homem desde os tempos imemoriais até o presente. As razões para isso não são porque os caminhos de Deus sejam elusivos demais, ou porque o plano de Deus ainda está para ser realizado, mas porque o coração e o espírito do homem estão muito distantes de Deus. Assim sendo, mesmo quando o homem segue a Deus, ele inconscientemente permanece a serviço de Satanás. Ninguém busca de maneira diligente seguir os passos ou a aparição de Deus. Ninguém deseja existir sendo cuidado e guardado por Deus. Ao contrário, eles preferem a corrupção de Satanás e do mal para adaptarem-se a esse mundo e às regras de vida que os homens ímpios seguem. Neste ponto, o coração e o espírito do homem são sacrificados a Satanás e tornam-se seu sustento. Além disso, o coração e o espírito humano
transformam-se em um lugar no qual Satanás pode residir e um parque de diversões para ele. Dessa forma, o homem inconscientemente perde sua compreensão acerca dos princípios de ser humano e do valor e do propósito da existência humana. As leis de Deus e o pacto entre Deus e o homem gradualmente desaparecem do coração do homem. E ele não procura ou presta atenção em Deus. Conforme o tempo passa, o homem não entende mais por que Deus o criou. Nem compreende mais as palavras que vêm da boca de Deus ou percebe tudo o que é de Deus. O homem começa a resistir às leis e decretos de Deus. O coração e o espírito do homem ficam amortecidos. Deus perde o homem de sua criação original e o homem perde a raiz de seu princípio. Essa é a aflição desta espécie humana. Como se sente depois de ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? São palavras muito profundas. Eu nunca tinha ouvido nada assim. Conte-nos mais. A razão pela qual o mundo é tão sombrio e mau, porque os seres humanos estão tão corruptos, e nossa vida cheia de dor, tudo isso está ligado diretamente com a humanidade sendo corrompida por Satanás de maneira profunda. Deus Todo-Poderoso tem explicado cada uma dessas coisas. Apenas depois de serem submetidas a esses sofrimentos, as pessoas estarão aptas a sentir as trevas no mundo, que a humanidade é muito corrupta e que precisa da salvação de Deus. Por milhões de anos, Satanás tem usado o ateísmo, materialismo e evolucionismo e todo tipo de falácia e heresia para enganar e envenenar as pessoas. Tem usado outros demônios e vários personagens para plantar todo tipo de mentira. É algo como cada um por si e o diabo leva melhor. O dinheiro move o mundo. O homem faz qualquer coisa para ficar rico. O destino está em suas próprias mãos. O conhecimento pode mudar seu destino. E ainda, os que trabalham com a mente governam e os que trabalham com as mãos são governados. Não existe Deus no mundo, nunca existirá um Salvador. O homem pode conquistar a natureza e assim vai. As pessoas tomaram esses venenos de Satanás como uma verdade. Veem estes provérbios como conselhos e confiam neles para suas vidas. Todos têm disposições arrogantes e cheias de si, são muito seguros de si mesmos, não escutam ninguém. São egoístas, traiçoeiros e cheios de mentiras. Eles traem e machucam uns aos outros. Não confiam ou não têm uma relação profunda com ninguém. As pessoas erguem muros entre si. E, sem dúvida, se armam contra todos. As pessoas não conseguem se dar bem. Um descuido e se tornam inimigas. Você não concorda? Tudo isso é verdade. As pessoas são desumanas. Isso evidencia qual o problema? Que as pessoas estão muito corrompidas e seus corações estão perversos. As pessoas adoram dinheiro e poder, e ser pobre é mais vergonhoso que se prostituir. Ninguém está nem aí para a moral e a virtude, mas lutam uns contra os outros por dinheiro, fama, fortuna e tramam por status. Eles se enganam, eles se matam. As pessoas estão dispostas a tudo para alcançar seus objetivos. São capazes de fazer qualquer coisa, por pior que seja, e cometer qualquer pecado. Entre pais e filhos, entre marido e esposa, existe trapaça, existe exploração e existe traição. Todo mundo faz coisas em seu benefício e as pessoas estão sem razão e consciência básicas. A senhora está certa. Ninguém liga para a consciência. Mas estão sempre de olho uns nos outros. E ninguém sabe quando será traído ou enganado. A vida é muito cansativa. Como nossa vida não seria cheia de dor se estamos num mundo corrupto e cheio de pecado? Se não acreditarmos em Deus e não tomarmos o caminho certo, confiaremos nas mentiras de Satanás. E viveremos todos em pecado e nos sentiremos prejudicados pelo fato de não sermos nem homem nem fantasma. Pode existir paz ou alegria deste modo? Pode existir alguma felicidade para desfrutar? Não. Somos todos ruins. E não há bondade em nossos corações. Viver neste mundo é viver em sofrimento. É verdade.
Cada família tem suas dificuldades e cada pessoa tem suas dores. Se olhar ao nosso redor, que família vive em harmonia? Quem tem uma vida feliz? Cada família tem suas próprias lutas e é difícil e cansativo para todo mundo. Se todos acreditassem em Deus, seguissem a verdade e tomassem o caminho certo, seriam abençoados por Deus. E a humanidade não seria tão corrupta e não existiriam tantas dores. É uma pena que existam tão poucas pessoas que acreditam em Deus e que amam a verdade. Na China, o Partido Comunista Ateu está no poder. E eles oprimem a igreja e perseguem os crentes. Nesse país que resiste a Deus, não há nenhuma de suas bênçãos. E é por isso que a sociedade chinesa é a mais obscura e má. A vida do povo chinês é a mais exaustiva e cheia de dor. Tudo isso é verdade. Se Deus não tivesse vindo para salvar a humanidade, estaríamos todos vivendo no meio do pecado e ninguém conseguiria se livrar do dano de Satanás. Tudo o que diz é a mais pura verdade. As pessoas são hipócritas entre si. Elas enganam e usam umas às outras. As pessoas são amigas enquanto tudo vai bem. Quando você tem dinheiro e influência. Aí as pessoas te admiram e bajulam, mas quando você entra em dificuldades, todos se vão, sem exceção. Ninguém quer te ajudar. A verdade é que, quando você está com problemas, os outros riem de você. Pense bem nisso. Quando eu podia emprestar dinheiro, todos eram gratos e queriam estar comigo. Mas desde que eu me vi com uma doença séria, eles me evitam e ninguém quer me ajudar. O que mais me dói é que até o meu marido não só me traiu, mas também aproveitou para tomar posse da propriedade da família. Hoje eu vejo isso claramente. Relações entre pessoas são apenas trocas monetárias, troca de interesses. Elas não têm sentimentos e não são confiáveis. E o casamento, ou o amor, é tudo armadilha. É o inferno. Essa nossa conversa foi maravilhosa. Parece que acreditar em Deus é o único caminho. Sem o cuidado e a proteção dele, a vida é apenas sofrimento. Não há como viver sem Deus no coração. Oi, Zen. Agora que é capaz de ver a escuridão e a maldade humana no mundo, e percebe que acreditar em Deus é o caminho, isso é maravilhoso. Deus salva aqueles que verdadeiramente acreditam nele. Você tem passado por provações. Você pode ir até Deus e receber sua salvação. Isso é maravilhoso. É uma bênção disfarçada. Com você me explicando a fé em Deus, eu sou capaz de aceitar. Eu tenho encarado os meus infortúnios. Eu tenho sofrido, mas só agora eu consigo entender o porquê.